Abacuque no capítulo 2. Estaremos meditando hoje no tema semeadura maldita, colheita desastrosa. Semeadura maldita, colheita desastrosa. Abacuque capítulo 2, a partir do verso 6. Amém? Amém, queridos? Dê uma olhadinha do lado e veja se alguém do seu lado está sem a Bíblia. Não deixe de partilhar com ela ou com ele aí o texto. Verso 6 em diante, que diz: Não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele? E dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te farão estremecer. Então servirás de despojo para eles. Visto que despojaste muitas nações, os outros povos te despojarão, por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos. Pois a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a alicerça com maldade. Acaso não procede do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando à bebida o seu furor, e o embebeda para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha e não de honra. Bebe tu também e expõe tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. A violência cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Para que serve a imagem esculpida por um artífice e a imagem de fundição que ensina mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira acorda, a pedra muda desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Oremos mais uma vez, amados. Santo Deus, aqui, ó Deus, está a tua palavra lida. Aqui estamos diante desta palavra, ó Deus, que é a nossa instrução. Ó Deus, que é a nossa orientação vinda da tua parte, Senhor. Nesta noite, Pai, abre o nosso coração, o nosso entendimento. E não nos deixa, ó Deus amado, dispersos diante dela. Não deixa, ó Pai, que nós estejamos aqui dentro e que a tua palavra não tenha proveito nenhum, não tenha eficácia nenhuma nas nossas vidas. Deus, permita com que esta palavra ela quebre as nossas resistências. Permita que esta palavra ela adentre, ó Deus, no mais íntimo do nosso ser e alimente a nossa alma, Senhor, e nos faça compreender as verdades da tua lei. Toma em tuas mãos nossas vidas. Não deixe que nada nos tire a atenção, ó Deus, de ti. Porque este é o momento que o Senhor permanecerá falando conosco através da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Semeadura maldita, colheita desastrosa. Queridos, é sabedor de todos nós que quem semeia, colhe. Colhe a mesma semente que plantou e ainda com mais abundância. Ninguém colhe apenas o que plantou, se colhe muito mais.
Quando se planta violência, querido, se colhe violência. Muitas vezes, quando se planta vento, se colhe tempestades. Quem semeia na carne, colhe corrupção. Essa é uma lei universal. Quem pode contrariar ela? Na verdade, queridos, o texto que acabamos de ler é nada mais que o cântico fúnebre da queda da Babilônia. Ora, que queda? Se Babilônia acabou de invadir Judá. Ora, que queda? Se Babilônia acabou de entrar no cenário mundial como a potência ou como a nação mais temida de todos os povos. Mas aqui é a palavra do Senhor chegando ao profeta dizendo: escreva o que eu estou lhe dizendo agora. A queda da Babilônia é certa. É apenas uma questão de tempo. Eu não sei se você observou na leitura, mas o que nós vimos aqui repetindo como um coro nesse cântico é justamente uma palavra que aparece em todos os cânticos fúnebres das Escrituras, que são justamente essas partículas ai. Ai da vossa idolatria, ai da vossa imoralidade, ai das vossas bebedeiras. Queridos, na verdade, estes 5 ais registrados aqui neste capítulo, que acabamos de ler aqui, diz respeito aos babilônios, né? Mas eles não só se aplicam à Babilônia, como também servem como princípio universal à luz de toda a história. Todas as grandes potências mundiais que agiram como Babilônia, todas elas ruíram. Tiveram os seus momentos de apogeu. Quem diria que os egípcios tombariam? Quem diria que os babilônios tombariam? Quem diria que os medos e os persas cairiam um dia? Quem diria que Alexandre Magno, aos 20 anos, e depois de 10 anos, conquistou o mundo todo, não é? Aos 30 anos, ele era o imperador de todo o mundo. Quem diria que aquele homem seria morto? Quem diria que aquele império ruiria? Quem diria que os romanos seriam postos abaixo? Mas, queridos, do mesmo jeito que eles subiram, eles caíram. Do mesmo jeito que chegaram à ascensão, todos ruíram. Porque esse texto, ele nos ensina uma grande verdade aqui, que os maus podem até triunfar um pouco de tempo, mas a sua sentença já está decretada, meu irmão. Deus já selou a sentença de todos eles. O mal pode até aparentemente imperar, o mal pode aparentemente ser superior em muitos momentos, em muitas circunstâncias. Mas a destruição, a ruína dele é certa. E quando analisamos esse texto que acabamos de ler aqui, nós vemos justamente uma sequência de 5 ais, que como um coro, ele declama o funeral da Babilônia. E é isso que justamente nós vamos analisar nessa noite. Primeira questão analisada pelo profeta está aqui entre o verso 6 e o verso 8. Ele diz aqui: não farão todos os povos um provérbio e uma frase de zombaria contra ele? E dirão: ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te farão estremecer, então servirás de despojo. Sabe o que é despojo? Você já se perguntou como é que os imperadores pagavam aos seus soldados? Sabe qual era o pagamento dos soldados? Era o despojo do exército inimigo. Então tudo que fosse de ouro, de prata, de bronze, de ferro dos inimigos era despojo, era o pagamento dos soldados. E ele diz aqui, ele declara, não é? Servirás de despojo para eles, visto que despojaste muitas nações
os outros povos te despojarão por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Na verdade, a primeira condenação exposta em cântico por Abacuque a respeito da Babilônia é a condenação do roubo, não é? A corrupção do poder econômico. Na verdade, queridos, Abacuque estava dizendo, ou estava declarando, o que acontecia no meio daquela nação, não é? Abacuque está denunciando a corrupção. Queridos, o que eu quero que vocês entendam é que nós olhamos para o nosso país, vemos uma maré de corrupção. O que mais existe no nosso país é ladrão, corrupto. Nós acabamos de votar. A nossa tensão, na verdade, o nosso dilema é votar naquele que é menos ladrão. Mas nós não temos como dizer, infelizmente, olha, eu vou votar em quem não é corrupto. Eu não tenho como dizer isso. Porque nós votamos em pessoas corruptas. Infelizmente, nós tentamos peneirar aqueles que são menos corruptos. Aqueles que têm menos escândalos expostos na TV, não é? Aqueles que os nomes durante os anos em que eles passaram no poder saíram menos da mídia. E na verdade, quando nós olhamos para o Brasil, nós observamos o panorama e em alguns momentos dizemos, nem Deus dá mais jeito a isso. A corrupção é tanta que nem Deus largou de mão. Isso é o que você pensa, meu irmão. Abacuque declara uma coisa muito importante, queridos. Deus não está apenas interessado no que circunda o ambiente religioso. Os olhos dele contemplam toda uma nação. Deus é o Senhor dos povos. Se nós lermos Apocalipse, nós vemos uma frase interessante. Ele diz, o Senhor, não é? Aquele que é o Deus das nações. Você acha que Deus não está vendo a corrupção, o roubo, as injustiças, as imoralidades? Você acha que Deus não está vendo os políticos aumentarem os seus salários mais 50%, enquanto os assalariados ganham R$622? Você acha que Deus está dando gargalhadas no seu trono vendo isso? Você acha que uma nação que faz algo desse jeito, como diria Caio Fábio, onde a cada dia que se passa, centenas ficam donos de milhões, né? E milhões ficam donos de migalhas? Você acha que Deus está sorridente com essa situação? Você acha que Deus está feliz com essa realidade? Meus queridos, Abacuque nos declara que Deus não está feliz. E eu posso dizer a vocês que a exploração econômica é uma realidade infeliz de todas as civilizações, queridos. Assim foi na Grécia, assim foi no Egito, assim foi em Roma, assim foi em Babilônia. Mas uma declaração nós temos de Abacuque. Elas caíram, meu irmão. Eu pergunto, há alguns 5 anos atrás, quem diria que os Estados Unidos estaria nessa situação de hoje? Quem diria que a Europa recorreria ao Brasil para pedir dinheiro emprestado? Agora, meus irmãos, ninguém observa a situação espiritual destes países. Ninguém observa que nos Estados Unidos as igrejas estão fechando para abrirem discotecas, cinemas. Ninguém observa que na Europa é um motivo de honra você ser um ateu. Na Inglaterra hoje, saiu uma pesquisa recentemente, se conhece mais banda de rock do que Jesus. Como é que pode um país que teve homens como John Wesley, George Whitefield, Charles Spurgeon, se conhece menos Jesus do que Rolling Stones, do que Beatles? Você pergunta a um jovem de 14 anos, você sabe quem é Jesus? Não sei não, velho, quem é Jesus não. Mas pergunte a ele quem é Beatles, que ele sabe. Aí você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Deus está no trono dele, tomando água de coco e não está observando isso? Que Deus tem coisas mais importantes para se preocupar? Eu digo a vocês que não, queridos.
Porque Deus, quando criou o homem, Deus criou para honrá-lo e glorificá-lo. Deus, quando criou o homem, Ele não o criou para que o homem fosse vergonha. Para que o homem espelhasse aquilo que Deus não deu a ele, porque Deus confiou a sua imagem e a sua semelhança ao homem. Deus não ensinou o homem a roubar, a mentir, nem a beber, nem a praticar toda sorte de maledicências, não, meu irmão. Deus, quando criou o homem, Ele o criou para que o glorificasse em tudo o que fizesse. Mas não é isso que nós temos visto, querido. Não é isso que nós temos observado. E assim como o profeta denunciou o pecado de Babilônia, queridos, o papel da igreja é denunciar. O papel da igreja é declamar, como em um megafone, os pecados da nação, queridos. Quando, querido, a igreja se tornar amiga dos que estão fora dela, se preocupe com isso. Eu fico preocupado, na verdade, porque hoje não é a mídia, é amiga dos protestantes, não, dos evangélicos. Os cantores evangélicos hoje fazem mais sucesso do que os cantores seculares. Os pastores hoje fazem sucesso, né? Aí eles vão num programa, tomam um suco, tomam água na caneca do Jô, não é? Lá tem aquela... Era um sonho tomar água ou refrigerante nesse copo, Jô. E se conversa sobre tudo, menos sobre o evangelho. A igreja não foi chamada para isso não, meu irmão. A igreja foi chamada para glorificar a Deus. O povo do Senhor foi escolhido para honrar a bandeira do evangelho, meu querido. E eu posso garantir a vocês que honrar a bandeira do evangelho não traz os aplausos dos que estão lá fora, não, traz a insatisfação. Me diga, à luz da história da igreja, qual foi a nação, qual foi o país, ou da América, ou da Europa, ou da Ásia, ou da África, que bateu palma para aqueles que pregavam as verdades nas praças? Me diga qual foi o país. Me diga qual foi o país que fez uma estátua honrando um homem enquanto ele denunciava os pecados que se cometiam no meio daquele povo. Me diga qual foi. Agora me pergunte quantos foram apedrejados, queimados, mortos, presos. Os livros nem registram todos, nem caberia, porque foram milhares. A advertência de Abacuque aqui, queridos, é para que nós sejamos honestos. Para a minha infelicidade, dentro das igrejas tem muitos ladrões. Tem muita gente, querido, que não honra a sua palavra, que não paga o que deve, que engana as pessoas, que fica lucrando às custas dos outros. E eu poderia começar por mim mesmo, porque eu não conheço uma classe que tenha enganado e deturpado mais os outros do que os pastores. São pessoas que enganam e que tiram até o que não tem daqueles que não têm condição às vezes de colocar nem dentro de casa. E eles extraem o máximo. Em nome de Deus se fazem absurdos, que eles em nome da fé se usurpam o direito do pobre. Estes homens vão pagar caros, querido. Não queira nada que não seja seu. Só queira o que for seu. Foi Deus que lhe deu saúde para conseguir. Então é seu, meu amigo. Sabendo de uma coisa, é seu enquanto você estiver aqui, porque nada disso você vai levar. Nunca esqueça, queridos, que nós podemos perder isso mais rápido do que imaginamos. Eu conheço pessoas que já viveram o auge, hoje estão na desgraça. Eu era pequeno, mas eu lembro, na época que saiu, se não estou enganado, o Sarney, entrou o Collor, né? Tinha muita gente na rua que era rico mesmo. Tinha 10 casas, mesmo quando entrou um Collor, o cara ficou miserável.
Perdeu tudo. O que ele tinha no banco foi confiscado. Chegou a bancarrota. Um homem que passava de Hilux ficou andando de Setusa. Os mais novos não sabem o que é isso não, mas é bom nem saber. Porque Setusa não era coisa boa não. Mas meu irmão, a vida é muito instável, é cheia de altos e baixos, só queira o que é seu, meu irmão. Como diz um ditado, né? É melhor amigo na praça do que dinheiro no bolso. Veja a vida de Jó. Não se ache melhor do que ninguém porque hoje você tem alguma coisa. Isso é hoje, pode não ser amanhã, meu irmão. Agora eu fico impressionado como um bando de gente às vezes está dentro da igreja, confiscando bens dos outros, não paga o que deve à receita, ou seja lá o que, os seus tributos, porque queridos, nós somos sujeitos aos governantes, nós somos sujeitos às leis, é isso que Paulo diz. Pessoas que estão dentro da igreja, andando de carro de luxo, aí no outro dia estão no Samuca. Já disse aqui, outras vezes conheci pessoas, frequentei algumas igrejas aí pregando, pessoas com carro de luxo. Meses depois eu vi um camarada passando no JPB, ele, mulher, amigo, não sei quem mais, naquele escândalo que teve no Detran. Agora, que testemunho lindo, não, para o evangelho? Que coisa bacana, não? 2 crentes envolvidos num esquema que já tinha rendido mais de 12 milhões. A casa caiu, meu irmão. Deus está vendo tudo. Deus não é nenhuma criança, queridos. Só aquele que é seu. Mas o segundo ai de Abacuque, ele condena justamente a ambição, o orgulho. Veja o verso 9 aí, em diante. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras da calamidade. Planejaste vergonha para a tua casa, pecaste contra ti mesmo, destruindo muitos povos. Pois a pedra clamará da parede, a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que adquire lucros criminosos. Mas ele é tão esperto, né? Que ele constrói a casa dele como uma águia, faz um ninho lá no alto, né? Ele diz, daqui ninguém me derruba. Mas Deus derruba ele mesmo. Não tem lugar alto para corrupto não, querido. Diz as escrituras no livro de Provérbios que ao soberbo o Senhor abate. Eu tenho sempre repetido, né? Erroneamente as pessoas dizem na igreja, irmãos, eu não sou nada, eu sou só um servo. Meu querido, ser servo é o que a gente luta a vida inteira. Servo é o posto mais alto do evangelho. Não sai daí colocando ser servo como se não fosse nada. Deus sabe que eu não sou nada, eu sou só um servo. Essa é a nossa luta, meu irmão. Nós estamos lutando para ser um servo. Esse é o nosso objetivo. Nosso intuito aqui, queridos, não é tentar estar lá em cima, né? Meu querido, nunca caia no erro de achar que existe algum lugar que Deus não lhe pegue. Nunca ache que você diz assim, olha, aqui eu estou em uma zona de conforto. Deus não vem me tirar daqui. Nunca ache isso, meu irmão. Deus pode ir aonde você estiver, meu irmão, independente de onde você estiver. Eu jamais esqueço do próprio rei da Babilônia, Nabucodonosor, né? O homem sobejando soberba, né? Aí ele um dia andando pelo seu palácio, ele olhou ao horizonte. Em outras palavras ele disse, louvado seja eu.
Tem ninguém maior do que eu aqui. Não tem nação nenhuma que me resista. Eu sou bom, viu? Só tem um que chega perto de mim, Deus. Mas ele é um pouquinho menor. Diz a Bíblia Sagrada que esse homem ficou louco. E por 7 anos comeu capim. As unhas dele cresceram. Cresceu pelo nele. E ele ficou pastando que nem um boi. Meu irmão, nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou, nos alcançou, nos fez filhos. Mas jamais podemos esquecer que Ele é o Pai. Nós estamos abaixo dele, meu irmão. Nós jamais podemos esquecer isso. Por mais que você seja uma pessoa abençoada no reino de Deus, por mais que você seja alguém respeitado na congregação onde você participa, mas saiba de uma coisa, você não é nada. Você só começará a ser alguma coisa diante de Deus quando você for menor que todos. É assim que ensinou Jesus. Jesus passou aproximadamente 3 anos ensinando aos discípulos. E eles brigaram várias vezes. E o motivo da briga era decepcionante, era lastimável, era deprimente. A briga era: quem vai sentar à tua direita e à tua esquerda, Senhor, quando chegar lá no reino? Meus irmãos, existem tantas coisas para nós lutarmos dentro da igreja. Existe tanta coisa para nós conseguirmos, para nós buscarmos. Mas as pessoas dentro da igreja estão lutando por cargos, por glória, por nome. As pessoas ficam lutando por status. Meu querido, pelo amor de Deus, esse não é o lugar para isso. Maior nesse lugar é quem serve. Maior nesse lugar é quem está disposto a lavar os pés do outro. É aquele que está disposto a tomar a postura, não é? Ou ser escravo para o outro. Porque foi isso que Jesus fez, por isso que escandalizou a Pedro. Lavar o pé de alguém era o ofício do escravo menos prestigiado dentro de uma casa. Por isso que Pedro disse: jamais eu vou deixar tu lavar os meus pés. E Jesus declarou face a face com ele, disse: se tu não deixar, tu não tem parte comigo. Meu irmão, o princípio do reino é dar, é melhor que receber. Nós não estamos aqui, queridos, atrás de glórias. Eu não estou aqui, querido, para ser pastor presidente. Nosso país já tem um presidente. Eu não quero ser presidente de nada. Eu quero, até o fim da minha vida, servir a Cristo e tentar servi-lo da melhor maneira possível. Meu irmão, no reino de Deus, sabe quando é que nós começamos a servir ao Senhor com excelência? Quando nós estamos servindo a Ele sem a percepção e sem o anseio soberbo e pecaminoso de estar na frente, de ser visto, de ser o alvo, né? Porque, meus irmãos, infelizmente, no meio evangélico hoje, as pessoas elas querem ser tratadas como estrelas. Elas querem ser vistas como ícones, como grandes pregadores, como grandes cantores. Por isso que faz muitos anos eu estou dizendo aqui de púlpito, para todos os ouvintes que estão aqui ouvirem, eu prefiro ir a um show de um cantor da MPB e não vou a um show gospel. Eu prefiro.
Eu prefiro ir a um show de pessoas que cantam poesias, de homens que pelo menos têm alguma cultura para passar, do que ir a um show de um bando de mercenários e que gostam de ser aclamados e que saem dali com o bolso cheio de dinheiro, mas que não tem compromisso nenhum com o evangelho. É uma vergonha para nós, meus irmãos evangélicos, que lotamos esses lugares, gritamos os nomes desses homens e dessas mulheres e atribuímos a eles uma glória que é de Deus somente. É uma vergonha para nós, irmãos. É uma vergonha. É lastimável para nós evangélicos. Sabe por que estes homens andam soberbos, queridos? Porque eles estão ricos. E a riqueza, ela dá uma falsa sensação de segurança. Sabe por que muitas vezes estes homens estão orgulhosos? Porque nós os fizemos assim. Quando eu digo nós, eu estou incluindo a nossa congregação com todas as outras que estão espalhadas no Brasil. Somos nós que enchemos os lugares onde essas pessoas frequentam. Sabe por que estes homens, queridos, eles vivem essa realidade cada dia mais distante de Deus? Porque nós os aclamamos e nós o temos como divindades no meio gospel. Sabe por que estes homens que estão na mídia hoje estão sobejando poder quando não tem nenhum? Autoridade para fazer isso e aquilo quando não tem nenhum? Quando a câmera passa assim nas igrejas deles, milhares de pessoas estão ali sentadas. Sabe por que estes homens, queridos, eles a cada dia se distanciam de Deus? Porque a cada dia que passa, as multidões aumentam atrás dos seus lenços, atrás dos seus objetos. Tudo aquilo que ele toca é sagrado, tudo aquilo que ele toca é santo. Deus só faz se o fulano orar. A coisa só acontece se o fulano estiver, se o pastor estiver, se o ministro estiver. Queridos, estamos aqui para adorar a Deus, ou a cantores, ou a pastores, ou a pessoas, queridos. Nós não estamos aqui para isso, irmãos. Estamos aqui para agradar a Deus. Estamos aqui para isso, para servir de todo o nosso coração. Mais uma das acusações de Abacuque aqui no funeral cantado por ele aqui, com respeito à violência, né? No verso 2 ele diz assim: ai daquele que edifica a cidade com sangue e alicerça com maldade. Acaso não procede do Senhor dos exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Meus irmãos, a violência na nossa sociedade, ela está quase institucionalizada. Você sabia que a violência, ela tornou o maior atrativo de lazer dentro da nossa casa? Os filmes de ação de Hollywood batem recordes e são os mais preferidos nos cinemas. E eles estão encharcados de sangue. Mas são os que nós preferimos. Estou mentindo? Os jogos, desenhos que nós compramos para os nossos filhos estão cheios de violência. Estão cheios de maus ensinos. Os meios de comunicação, como o Samuca, que nós assistimos. Samuca eu acho que é o mais conhecido, não sei nem o nome dos outros. Mas estão cheios, queridos, são uma verdadeira escola do crime. Se o camarada não souber roubar, se ele assistir o Samuca, ele aprende. De tanto ver. Ah, não, mas o Samuca está mostrando a realidade. Realmente. Mas será que só tem aquilo para mostrar? Não tem nada educativo na cidade. Não tem nenhum evento cultural. Não tem nada. Agora, sabe por quê, querido? Ele não mostra.
Sabe por que a mídia televisiva não mostra isso? Porque não dá ibope. Agora coloque lá a chacina do Cristo Redentor aí. Recorde. 40 minutos sem botar o comercial, porque está todo mundo na televisão. Agora coloque lá, Estação Ciência. Foi lá um camarada, uma banda. Os meninos da comunidade aprenderam a tocar instrumentos e foram... Todo mundo muda. Ninguém quer ver cultura, querido. Todo mundo só quer violência. A gente está viciado na criminalidade, querido. E na verdade, é essa acusação que Abacuque faz. Vocês são uma nação que estão embriagados por sangue. E Abacuque diz: Deus punirá vocês por isso. Deus não terá vocês por inocente. Meus irmãos, Paulo, quando enfatiza lá na carta aos Coríntios, quando diz que nós estamos numa corrida e o nosso alvo maior deve ser chegar ao fim dela, Paulo não nos ensina com isso a atropelar os outros, não. Quando Paulo usa a figura do boxeador lá no mesmo texto, ele não diz para a gente esmurrar o outro, não. Ele diz para a gente esmurrar a si mesmo, figuradamente. É você esmurrar a sua própria natureza, seus desejos, as suas vontades. Mas, queridos, a nossa sociedade, ela está cheia de violência. E, meus irmãos, o que é mais deprimente é que homens como Nabucodonosor, ele foi exemplo para muitos outros homens à luz da história. Eu coloquei alguns aqui. Júlio César, imperador romano, matou milhões, meu amigo, com os seus exércitos, com as suas legiões. Gengis Khan, que às vezes na universidade a gente idolatra. Napoleão Bonaparte, Hitler, Stalin, todos esses homens foram um protótipo do outro. Um que se espelhasse no outro. Que nós devemos rever os nossos valores, irmãos. A igreja precisa rever os valores. Nós estamos vivendo em meio a uma sociedade corrupta, envolvida em violência. João Pessoa é uma das capitais mais violentas do Brasil, meu irmão. Infelizmente, de vez em quando, eu já peguei alguns irmãos nas igrejas que eu passei por aí, né? Na verdade, não foi nem irmãos, eu já peguei algumas irmãs aí que eram violentas, viu? Eu tinha até medo de conversar com elas. Nos aconselhamentos eu tinha até medo, né? Eu já ia com um colete. Porque a mulher dava no marido, meu irmão. Imagine em mim. Se ela dá no marido que casou e lá na hora de fazer o voto ela disse: eu te amo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Imagine a mim que ela não disse nada disso. Imagine eu exortando a mulher dessa: não, minha irmã, faça isso não. Ela dava uma tapa em mim. Mas, queridos, nós temos que colocar porta fora, irmãos. Nós temos que cortar isso dos nossos filhos. Nós temos que educá-los com outras coisas, irmãos. Porque, na verdade, isso desagrada muito a Deus. Se nós olharmos dentro de um contexto bíblico, a sociedade, de um modo geral, ela não é violenta de agora, não. Nós no estudo de Gênesis aqui percebemos que ela é violenta desde o início. O filho de Adão matou o próprio irmão. Posteriormente, o sétimo na sua geração matou 2 homens. E ainda disse que não precisava de Deus para fazer justiça por ele, porque ele poderia fazer justiça por ele 70 vezes 7. Então, meus irmãos, essa é a sociedade que nós vivemos. Obrigado, irmão João. Então, essa é a sociedade que nós vivemos. Homens violentos. E que nós estamos aprendendo com eles. Nós estamos se deixando levar por eles, queridos. O evangelho é um evangelho pacífico. Jesus nos ensinou que bem-aventurados são os mansos. Não sei se você já entendeu esse texto. Eu passei anos sem entender isso. E na verdade eu sei que o maior padrão de mansidão, além de Cristo, é Moisés na Bíblia.
Porque a Bíblia lá em Êxodo diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas eu nunca entendi aquele texto, eu passei anos sem entender. Porque aquele texto que diz que Moisés era o homem mais manso da terra, ele é precedido justamente ao complô que os irmãos de Moisés fizeram contra ele. Aí logo depois o texto diz assim, Moisés era o homem mais manso da terra. Eu digo, o que é que isso quer dizer, pelo amor de Deus? Só que, irmãos, eu compreendi um dia o que significava aquele texto. Sabe por que justamente naquele contexto a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra? Porque quando a gente continua a leitura da narrativa lá, do capítulo, mesmo os irmãos de Moisés se levantando contra ele, ele nem orou a Deus, pedindo para que Deus punisse eles. O próprio Deus fez justiça por Moisés. O próprio Deus veio no arraial e disse, com qualquer um aqui, eu falo por intermédio de sonhos, de profetas, mas com Moisés eu falo cara a cara. Vocês estão achando ruim? Diz o texto que Deus colocou uma lepra na irmã de Moisés. E Moisés passou dias afastado do arraial, pedindo a Deus para que Deus curasse a lepra de sua irmã. Meu irmão, pode ser que você esteja dizendo, o que isso tem a ver comigo? Eu nunca dei uma tapa em ninguém. Mas você já orou para Deus prejudicar alguém? Pode ser que você não tenha dado uma tapa em ninguém, mas nas suas orações você mata um vizinho todo dia. E o que eu fico mais triste é que esse tipo de comportamento é cantado dentro das igrejas. Cantado, ó. As músicas que mais fazem sucesso nos meios pentecostais é aquelas músicas que Deus que evoca e diz que Deus vai matar os inimigos. Que Deus vai mostrar para o vizinho que ele é vitorioso. Esse tipo de prática não é cristã, meu irmão. O que foi que Jesus ensinou? Ore pelos seus inimigos. Não é para que Deus mate ele, não. É orar a Deus com amor pelos inimigos. Porque ele mesmo diz, amar quem nos ama é fácil. A prática cristã, meu irmão, que o Evangelho nos ensina é sermos passivos. Alguém lhe fez o mal, peça o bem a Deus para ele. Alguém tenta lhe prejudicar, estou mandando você ser hipócrita, não. Pode chegar para Deus e dizer, Deus, a minha vontade é orar para o Senhor matar ele, para o trem pegar ele. Ele sai de bicicleta, o carro dá uma batida nele que não sobra nada. Mas diga, Deus, tire isso do meu coração. Me ajude a amar esse peste. Hoje você chama ele de peste, amanhã você começa a ver ele de outro jeito. Não é fácil não, meu irmão. Não é fácil não. Eu acredito que todos nós aqui, não é preciso eu estar... Deus está me dizendo, meu irmão, porque todos nós vivemos isso no trabalho. Você nunca fez mal ao seu vizinho, mas o cara não gosta de você. Cria tanta história, meu irmão, no trabalho, o camarada tenta lhe prejudicar. Mas, meu irmão, eu vou lhe ensinar o que é que Jesus quis dizer quando ele disse, se alguém der na tua face, dê a outra. Meu amado, eu lembro que uma vez eu vinha no trânsito e eu tranquei o cara sem querer. Esse cara ficou irado. Na hora que eu percebi que tinha trancado ele, ele desceu do carro e disse, agora eu vou levar um tiro. E eu estava errado, né, irmão? E na hora que ele se aproximou, eu disse, meu amigo, ele vinha desfigurado, assim, quando ele chegou perto de mim, eu disse, meu irmão, desculpa aí, eu não vi não. Perdoe aí e tal. Aquilo foi um soco na cara dele, meu amigo. Ele vinha, eu acho que para dar uma tapa, um tiro em mim, não é? Mas quando eu disse, meu irmão, desculpa aí, meu.
Me perdoe, eu não vi não. Tudo bem, meu irmão, tranquilo. Jesus não ensinou, se alguém der uma tapa na sua cara, pode dar, meu irmão. Jesus não ensinou isso não. O que Jesus ensinou é, retribua diferente. Isso acontece muito em relacionamento conjugal, né? As mulheres, elas têm muitos planos, né? O marido faz uma raiva, ela diz, hoje ele me paga. Ele chegar em casa, ele vai ver. Aí vai dormir com fome hoje. Ficar sem janta. Ou senão vai dormir no colchonete. Pedro ensina que as mulheres ganham seu esposo incrédulo sem palavra nenhuma. Às vezes, querido, quando o ímpio ele faz um mal a gente, ele está esperando que a gente pague na mesma moeda, porque essa é a realidade lá fora, não é não? Mas quando você vai e paga com o bem, isso quebra ele. Do mesmo jeito, os maridos, né? Você vai ver, vai ganhar roupa só no final do ano. Isso em janeiro, né? Vai ganhar roupa só no final do ano para aprender. Só que não é assim não. Os princípios do evangelho não é esse não, querido. É nós pagarmos o mal com o bem. Então, se alguém lhe fez o mal, se alguém tentou lhe prejudicar, retribua diferente. Faça diferente. Porque é isso que a Bíblia nos orienta. Mas Abacuque ainda condenou outra coisa interessante aqui. A moralidade. A Babilônia, depois das grandes vitórias, eles celebravam bebendo muito. Eles bebiam até cair. Veja o verso 15 aqui. Ai daquele que dá de beber ao próximo, adicionando à bebida o seu furor, e o embebeda para ver a sua nudez. Terás fartura de vergonha e não de honra. Bebe tu também e expõe tua incircuncisão. O cálice da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cairá sobre a tua glória. Meus irmãos, tem coisa que envergonha mais o homem do que a bebida? Quem já bebeu aqui sabe o que eu estou dizendo. O que Abacuque diz é, Deus fará cair a vergonha sobre você. Isso aqui se cumpriu literalmente. Sabe quando foi que a Babilônia perdeu para os medos e os persas? Depois que eles passaram a noite todinha tomando cachaça. Passaram a noite todinha bebendo, no outro dia chegou o exército medo-persa lúcido, matou milhares, tomou o reino. Meus irmãos, esse tipo de comportamento, ele destrói a moralidade de alguém. Ele expõe. Esse é um problema gravíssimo que muitas pessoas na igreja enfrentam com suas famílias. Porque a bebida, ela não destrói só o cara que bebe. Ela destrói a família dele. Ela destrói aquelas pessoas que são próximas a ele. A bebida, ela destrói uma cidade mesmo. Ela destrói uma nação. Agora, interessante, né? Nós passamos pelas ruas e vemos milhares de bêbados caídos. Você ora por algum? Deus é tão grande e está preocupado com isso. E nós, às vezes, nem estamos. Meus irmãos, nós devemos nos preocupar com os problemas que nos cercam. Você acha que eu fico feliz quando eu fico vendo no jornal? Tem um jornalzinho que, bem baratinho, minha mãe traz todo dia do trabalho, um já, né? Só tem ceboseiro ali. Quando eu for ler umas páginas ali, eu fico triste quando eu vejo que a polícia prendeu jovens aqui dentro dessa comunidade. Eu fico triste quando eu fico sabendo que
Muitos jovens estão na prostituição aí dentro. Você acha que eu fico dando gargalhada em casa? Graças a Deus que não é meu filho, ainda bem. Graças a Deus que Deus tem me livrado. Graças a Deus, meu irmão. Mas chore pelos filhos dos outros também. Sinta um pouco o drama das famílias dos outros também. Quantos embriagados já vieram aqui ouvir os nossos cultos aqui? Será que nós estamos interessados nessas pessoas, queridos? Na verdade, a bebida ela traz um problema muito sério de moralidade, né? A degradação moral. Elas andam praticamente juntas. A gente vê isso nas Escrituras. Noé bebeu, perdeu a moral dentro de casa. Ficou nu. O que ele declara aqui, ó. Bebe tu também e expõe a tua incircuncisão. Vocês sabem o que é incircuncisão? Vocês sabem o que é? Alguns sabem o que é, né? A incircuncisão é aquele procedimento médico que é feito nos homens, né? De cortar o prepúcio do órgão genital masculino. O que ele diz aqui é: vocês bebem e saem mostrando as vergonhas de vocês no meio da rua. Vocês bebem e perdem a moral de vocês. E o que é que nós fazemos, queridos, se omitindo a mostrar o erro dessas pessoas? Nós estamos sendo compassivos com a imoralidade delas. Meus irmãos, nós estamos aqui para contrariar esse tipo de prática. Nós não estamos aqui para adotá-las. E o pior, praticando toda sorte de violências, né? Eles dizem aqui, ó, verso 16, terás a violência, verso 17, cometida contra o Líbano te cobrirá, bem como a matança feita às feras te amedrontará por causa do sangue derramado e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os que nela habitam. Toda sorte de violências é um atentado contra Deus e aquilo que Ele criou, meu irmão. Deus não deixará esse barato também não. Uma das propostas nossas pelas Escrituras é que Deus, no último dia, Ele restaurará tudo. Ele não fica com essa imaginação que você vai morar no céu, não. Nós vamos morar aqui. Deus restaurará tudo isso aqui, Romanos 8. Apocalipse capítulo 21 diz: haverão novos céus e nova terra. Nosso lar é aqui, meu irmão. Restaurado, perfeito, íntegro, como no princípio. Essa é a proposta do reino. Então Deus não fica satisfeito, queridos, quando o homem agride aquilo que Ele criou. Porque agredindo aquilo que Ele criou, agride-se a Ele, que é o Criador. Mas por último, Abacuque denuncia a pior corrupção de todas, que é a corrupção espiritual, né? Que é a idolatria. Verso 18 em diante, ele diz: para que serve a imagem esculpida por um artífice? E a imagem de fundição que ensina a mentira? Pois o artífice confia na sua própria obra, mas faz ídolos mudos. Ai daquele que diz: a madeira acorda e a pedra muda desperta. Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e prata, mas não há espírito algum dentro dele. Mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Esse é um dos maiores pecados, se pudéssemos nomear assim, ou um dos erros mais graves que se comete contra Deus, que é a idolatria. Aí eu fico me perguntando, como é que os evangélicos têm a cara de pau de dizer que o nosso país é abençoado mesmo? No nosso país, meu irmão, temos milhões de pessoas que adoram imagens todos os dias. O nosso país é o maior país do planeta, que tem mais adeptos ao catolicismo e ao espiritismo. É o maior do mundo. Onde eles adoram todos os dias aquilo que o texto diz aqui classicamente, que Deus odeia, que Deus abomina.
E que Deus não trata, que Deus não faz pouco caso. Por que Deus não faz pouco caso? O profeta nos diz, porque os ídolos são absolutamente impotentes. Verso 18. Para que serve a imagem esculpida por um artífice? Na verdade, os ídolos, eles tentam substituir de maneira morta aquilo que a Bíblia fala de Deus e abordando ele como um ser vivo. Os ídolos são inúteis porque eles tentam substituir de maneira morta o Deus vivo, meus irmãos. Isso é uma regressão, né? Não só uma cegueira espiritual, mas adorar um ídolo, meu irmão, é matar a própria razão. Como eu me prostro diante de um objeto de madeira, de barro, de louça, inanimado, que nada pode fazer por mim? Agora eu posso garantir que a igreja evangélica, se brincar, ela é mais idólatra que a igreja católica. Mesmo não tendo imagens dentro dela. Porque, queridos, tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus é um ídolo. Tudo. Sendo assim, há muitos ídolos ainda hoje dentro da igreja. E eu posso dizer alguns. Seus bens, para muita gente dentro das igrejas evangélicas, os bens que elas possuem são mais importantes do que Deus. Os astros da música gospel, os pastores, os atletas, a moda, os filmes evangélicos, os artistas, né? Os atores. Você mesmo, meu irmão, você pode olhar para dentro de si e dizer assim: eu não sou um idólatra, mas você é narcisista. Todo mundo aqui conhece o mito de Narciso? Aquele que, segundo a mitologia, ele olhava para o reflexo da água, né? E se admirava a sua beleza. Tem muita gente aqui que Narciso perde feio. Tem muita gente dentro das igrejas que Narciso perde feio. Tem pessoas que se autoexaltam, né? Que se autogloriam. E isso é um tipo de idolatria. E eu vou dizer a vocês, eu acredito que no nosso país e dentro das igrejas evangélicas, o maior ídolo de todos é o dinheiro. Muitos vivem e morrem por causa dele. As pessoas brigam, né? As pessoas casam e se divorciam por causa do dinheiro. As pessoas arrumam amizades e inimizades por causa do dinheiro. Dentro das igrejas, as pessoas são compradas e são manipuladas por causa do dinheiro. Isso é uma idolatria, meu irmão. Quando nós colocamos isso no lugar de Deus, Deus enxerga isso com maus olhos. Abacuque ainda diz que os ídolos são instrumentos de engano. Veja o que ele diz. E a imagem de fundição que ensina mentira. Paulo diz que o ídolo não é nada, mas que por trás de todo ídolo existe o quê? Coríntios 10, demônios. E uma coisa que eu sei a respeito do diabo, pelas escrituras, é que ele é o pai da mentira. Por trás dos ídolos existem enganos, queridos. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa e eu disse a ela que é possível num centro de macumba existir milagres. É possível em lugares onde pessoas adoram ídolos, imagens e saírem curadas ali. E nem por isso serem abençoadas por Deus. Quando na verdade elas não estão sendo curadas por Pedro, por João, por Maria, por Paulo, elas estão sendo curadas por demônios.
Elas estão sendo curadas por influências malignas. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E queridos, as pessoas dentro da igreja têm feito de homens seus ídolos. E é como que Deus não curasse mais, quem cura são os homens. São o que eles fazem. Isso não seria uma idolatria, queridos? Nós vivemos num país onde todos os anos se celebra a padroeira ou a protetora do Brasil. Um pedaço de barro, um pedaço de louça que foi encontrado dentro de um rio. É a proteção do Brasil. Aí você acha que Deus vê isso com bons olhos. Meus irmãos, você sabe por que Israel está aqui nessa situação? Motivo principal: idolatria. Não existe desgraça pior para uma igreja, meu irmão, do que ela se envolver com a idolatria. A idolatria dos seus líderes, a idolatria do sucesso e a idolatria de uma série de coisas. Nós vivemos um contexto, queridos, onde a igreja tem trocado Deus por homens, por fama, por dinheiro. Isso não é uma idolatria? Onde as pessoas preferem ir a determinado lugar porque determinada pessoa vai orar por ela, ao invés de elas se dobrarem dentro de suas próprias casas e fazerem as suas orações por suas famílias. Onde pessoas misticamente, elas põem a sua confiança em pastor A ou B, em irmão A ou B, ao invés de estarem pondo a sua confiança no Senhor. Isso é lastimável para nós, irmãos. Isso é um caos para nós. E é essa igreja que todos os dias ouvimos de maneira mentirosa na mídia: nós somos uma bênção. A igreja evangélica é uma bênção. A igreja evangélica será uma bênção, meu irmão, quando todos os popstars, todos os homens que são importantes no meio dela, eles se colocarem nos seus lugares e o único importante dentro da igreja for Deus. Onde eles deixarem de ser cantores, onde eles deixarem de ser pessoas importantes e ser vistas como ídolos pelos que estão sentados nos bancos, e passarem a louvar a Deus como pessoas comuns. Só aí, querido, a igreja vai começar a voltar àquilo que ela deveria ser. Somente Deus é digno de adoração, meu irmão. É isso que Abacuque conclui aqui: mas o Senhor está no seu santo templo e cale-se diante dele toda a terra. Que Abacuque está dizendo: olha, bota tudo dentro de um saco aí, nenhum ídolo desse vale nada. Só existe um Deus no céu que eu conheço, e esse é o que manda. Esse é o que governa, e diante dele toda a terra se cala. Essa figura que usa Abacuque é uma figura de reverência, né? Em uma das visões de João no livro de Apocalipse, diz que em um determinado momento houve silêncio no céu por meia hora. Meus irmãos, o maior ídolo que você pode imaginar, diante de Deus, ele é um lixo. Ele é insignificante. Não existe ninguém que em grau de importância supere a Deus. Não existe nada que chegue acima de Deus, meus irmãos. Por quê? Porque ninguém pode nos socorrer na hora da angústia, só Deus. Porque nenhum deles é vivo, só Deus. Nenhum deles tem poder, só Deus, meus irmãos. E Deus deixa isso claro para Israel: quem tirou vocês com mão forte do Egito foi os ídolos. Quem levou vocês a Canaã e fez vocês vitoriosos foi os ídolos. Meus irmãos, quem nos conduz em triunfo é Deus. Não é o seu dinheiro, não é o seu prestígio, não é a sua fama. Nós só chegamos a algum lugar, meu irmão, por causa de Deus.
Ele é o nosso Senhor e nós temos que viver uma vida silenciada diante dele. Nós temos que andar todo o tempo compreendendo que o nosso lugar é esse e o dele é aquele lá em cima. Nós temos que andar como Davi, não é? Tendo a compreensão de que ele é o meu Senhor. Ele é o meu pastor. Como nós temos andado diante de Deus, irmãos? Deus está nos convidando a decidir, né? Aqui está posto diante de nós a possibilidade de fazer ou não fazer, de querer ou não querer. Ninguém aqui é obrigado a nada. Deus não nos obriga a nada. Agora, sabendo que toda e qualquer decisão que eu tomo tem implicação eterna, meu irmão. Toda e qualquer decisão que eu tomo tem implicações eternas. Porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Amém, amados? Vamos ficar de pé.